Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Agora no Evangelho de João, capítulo 13. Quero pedir que toda a igreja possa abrir a palavra de Deus. Quero ler o texto com os irmãos. Logo após a leitura, nós vamos orar e orar também pela família da semana e que o Senhor conduza e abençoe a família de Tiago e Elma com seus filhos, que o Senhor esteja abençoando essa casa, esse lar. João, Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 12. Do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque mais uma vez seu coração diante de Deus. Peça a sua graça para falar ao seu coração, para alcançar o seu coração essa manhã. Para que a palavra de Deus seja aplicada de fato ao seu coração. Nós carecemos tanto do Senhor, Pai. Em todas as coisas, em tudo, precisamos de Ti. Por isso clamamos que o Teu Espírito abra os nossos olhos aqui, que o Teu Espírito nos dê entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, rogamos que o Senhor seja gracioso, misericordioso conosco. Pedimos por Tiago e Elma também, em nome de Jesus, estenda a sua mão sobre essa casa, essa família, os abençoe e que eles te conheçam cada dia mais. E também, Pai, sirvam ao Senhor desse mundo, sejam sal, luz, onde o Senhor os plantar.
Em nome, por amor de Jesus, haja assim conosco. Somos todos, Pai, aqui necessitados do Senhor. Somos pobres, somos cegos e carecemos que a Tua graça, de fato, nos instrua, nos ilumine, tome-nos pelas mãos e nos conduza. Para a Tua glória mesma que clamamos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, como disse, queria terminar esse fim de ano tratando sobre algumas partes dos evangelhos e pensarmos um pouco sobre essas realidades. E enquanto estávamos tratando aqui sobre o evangelho de Marcos, nos sermões passados, comentamos sobre o evangelho de João como um evangelho que era um pouco mais caracterizado como aquilo que Thomas Goldwyn disse, uma janela para o coração de Jesus. Enquanto que os outros evangelhos trabalham os aspectos mais externos e o texto enfatiza aquelas coisas mais externas, João tem um cuidado de sempre expressar verdades como essa no primeiro versículo desse texto, dizendo, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e então, versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Observe que João está narrando, mas ao mesmo tempo narrando e fazendo com que os nossos olhos observem algo um pouco além dos simples atos, dos simples acontecimentos que estão ali na situação. O evangelho de João é um evangelho que a sua divisão ela é relativamente simples, quando pensamos nele como um todo, do primeiro capítulo ao último capítulo. Se você voltar os seus olhos comigo, abra, por favor, no capítulo 1 do evangelho de João, não tire, não desmarque o texto do capítulo 13, nós vamos voltar para ele. Você observa que João inicia o seu evangelho com um prólogo, e se você observar do versículo 1 ao versículo 18 do primeiro capítulo, é um prólogo em que ele está anunciando aqui esse mesmo Jesus que nos capítulos seguintes ele vai anunciar então os sinais de Jesus. Então, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, João relata como que um prólogo da vida e das obras que o Senhor Jesus realizará. Após o versículo 18, então, ele segue tratando dos sinais que o Senhor Jesus realizou em sua vida, e que seria então essa primeira parte do Evangelho de João, que alguns chamam de livros. Seria o primeiro livro do Evangelho de João, que está aí localizado entre o versículo 19 e segue então até o capítulo 12, versículo 50. Essa primeira parte do Evangelho de João, ou esse primeiro livro do Evangelho de João, é chamado por muitos de livro dos sinais. É o trecho em que João tem a preocupação de relatar as obras de Jesus sempre em conjunto com as suas palavras. Então, o que João nos mostra é que essas palavras e obras, elas estão em conjunto. É que Jesus anuncia uma verdade e então ele realiza um sinal para que expresse essa verdade. Lá no capítulo 8, por exemplo, se você observar, no capítulo 8, Jesus anuncia como que ele sendo a luz do mundo. Versículo 12 do capítulo 18, ele afirma que é a luz do mundo. No capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus então cura um cego de nascença, exatamente para explicar, para deixar claro,
para deixar com que a verdade expressa seja de fato experimentada, vista, concretizada, e então eles possam perceber que aqueles que seguem a Jesus não andarão na escuridão. Aqueles que seguem a Jesus terão sim os seus olhos abertos, terão sim a luz do Senhor, a luz do Evangelho brilhando sobre a sua vida, ou conduzindo a sua vida. Então, esse livro, essa primeira parte, até o capítulo 12, versículo 50, João organiza então aí 7 sinais. Então, por isso, alguns historiadores e estudiosos chamam de livros dos sinais. Essa primeira parte, contudo, termina de forma abrupta. Essa primeira parte que está antes do nosso texto lido, termina de forma assim inesperada. Se você observar do versículo 36 ao versículo 38, em que João está concluindo essa primeira parte do livro, versículo 36 ao 38, ele diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, mas para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, João explica, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. E então, essa primeira parte do texto, do primeiro livro do Evangelho de João, termina simplesmente deixando claro que a alguns Jesus abriria os olhos, mas que outros, para que se cumprisse aquilo que Deus já havia determinado, como anunciou o profeta Isaías, alguns simplesmente não teriam seus olhos abertos para que exatamente a palavra de Deus pudesse se cumprir. A segunda parte, então, do Evangelho de João começa exatamente no texto em que nós lemos. De forma repentina, de forma abrupta, então, todos esses sinais que vêm sendo anunciado, mostrado, reafirmando as verdades que Jesus estava revelando sobre si mesmo, eles cessam e agora a narrativa de João segue agora numa outra direção. Essa segunda parte, que começa do capítulo 13 até o capítulo 20, versículo 31, é aquela parte que os historiadores, estudiosos chamam de livro da paixão, ou como Sinclair Ferguson descreve, e acredito que uma melhor forma de descrever seria exatamente essa, o livro da glória. Ele vai fazendo essa introdução para essa segunda parte, e nós somos simplesmente transportados, observe, para uma cena agora, que é em um cômodo, num andar de cima, eu diria num primeiro andar, mas só tem aquele andar de cima, é como uma sacada, um terraço, ou como se você usasse a laje da sua casa para ter aquele tempo ali, e aí eles faziam uma coberta a mais para poder ficar com aquele ambiente ali em cima. Simplesmente João chega a essa cena agora, e quando nós estudamos os dias daquela semana, aquela seria a terça-feira. A terça-feira que está dentro da semana em que os judeus comemorariam a Páscoa.
Então, na semana em que eles comemorariam a Páscoa, Jesus se encontra com eles agora e começa a comer com seus discípulos, e nada mais, nada menos que 24 horas depois, ele estaria exatamente sendo crucificado e morto. O Salvador, aquele que veio mostrando cada sinal, confirmando cada verdade que ele tinha anunciado ao povo e aos seus discípulos, um dia depois daquela reunião, ele estaria na cruz. Ele estaria pagando os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Então, o que João está fazendo aqui é mostrando para mim e para você que Jesus está certo. Jesus sabe qual é o destino dele. Que 24 horas antes de sua morte, ele não está vivendo como nós vivemos. Se amanhã você for morrer, você não está vivendo agora sabendo que amanhã vai morrer. Você está simplesmente vivendo. E graças a Deus que nós não ficamos sabendo desse dia. Muitos não saberiam lidar com essa realidade. Jesus sabe, e ele agora quer mostrar aos seus discípulos que o amor que ele os tem, ele terá até o final da sua vida. E o texto começa exatamente dizendo isso. Ele sabe que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observe, aquela não é uma época em que discípulos lavavam os pés uns dos outros, certo? A nossa época é, correto? A gente costuma lavar os pés uns dos outros. Não há época em que discípulos, em que iguais, costumem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus faz então aqui é, em uma cultura que pelo menos usava esse lavar dos pés com os servos, com os escravos, que quando pessoas chegavam da rua, então esses servos e escravos lavavam os seus pés, ele então começa a fazer isso com os seus discípulos, para que então este sinal da sua obra maior pudesse começar a ser visivelmente mais claro para os seus discípulos. Ele mesmo agora, o próprio mestre, é quem então começa um movimento para lavar os pés dos seus discípulos. Veja, há algo muito mais profundo então. Não esqueça que o evangelho que João está escrevendo vem acompanhado e há um conjunto de verdades que são expressas sempre com as palavras de Jesus e depois com os atos de Jesus comprovando as suas palavras. É sempre esse conjunto. Agora Jesus começa a realizar e eu vou chamar aqui de encenar, mas não pense aqui como aquela forma sem verdade que muitas vezes a gente usa quando alguém está encenando alguma coisa. Mas Jesus está realizando aqui um ato para revelar algo que é mais profundo. Então é como se ele estivesse construindo uma parábola visível para eles. Ele está construindo uma cena para que visualmente eles aprendam uma realidade maior daquilo ali que ele está fazendo. Jeremias, Ezequiel, por exemplo, realizaram atos assim e que nós chamamos de ato profético e que o evangelicalismo distorceu esse ato profético e alguns costumam realizar esses tipos de atos para dizer que aquele ato então vai fazer com que a realidade seja transformada e aquilo que foi realizado figurando o desejo que eles têm vai de fato então acontecer. Não estamos tratando sobre isso aqui. Jesus está anunciando aos seus discípulos não apenas o fim
da sua obra, mas ele está anunciando aos seus discípulos, com aquela cena, tudo o que é a obra dele de forma completa. Vamos tentar entender um pouco mais isso aqui. Abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 9. Uma forma excelente de compreendermos o que está acontecendo aqui agora, nessa cena que João está descrevendo, é fazer essa comparação. Então, mantenha os dois textos abertos e tente acompanhar do versículo 1 até o versículo 5 de João e o versículo 12, certo? E depois eu vou explicar por que esse salto do 6 ao 11. E Filipenses você vai acompanhar fazendo essa comparação do versículo 6 até o versículo 9 seguido. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler exatamente os trechos de forma paralela, de um e de outro, para que você possa tentar acompanhar. João, então, começa dizendo assim: Jesus, sabendo que viera de Deus, certo? Paulo, então, explica, dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, e então João segue dizendo: levantou-se da ceia. Jesus levanta-se então da mesa, e Paulo diz então, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. E aí João continua dizendo, tirou a vestimenta de cima, ok? Ele levanta-se da mesa e tira as suas vestimentas, e aí Paulo diz assim, a si mesmo se esvaziou. E então João diz, tomando uma toalha, e Paulo diz, assumindo a forma de servo. E então ele deitou água na bacia, João diz, deitou água na bacia, e aí Paulo diz, a si mesmo se humilhou. E João então diz, e passou a lavar os pés dos discípulos. Paulo então diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tomou as vestes e voltando à mesa, depois de que ele lavou, ele toma de volta as suas vestes e se assenta novamente à mesa. Paulo então diz assim, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O percurso que Jesus está fazendo com os discípulos é exatamente aquilo que Paulo ensina de forma teológica completa, sem interrupção. Observe, a verdade teológica, porque ponto a ponto, Jesus está ensinando exatamente, simbolizando exatamente isso que Paulo explica para nós e que já é um ensinamento que a igreja havia aprendido. E por causa do ensinamento de Cristo, a igreja aprende esta verdade e ela começou a cantar esta verdade. E este trecho que Paulo usa em Filipenses é exatamente um cântico que a igreja já cantava no primeiro século sobre o esvaziamento e a glorificação do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Então observe, há um ensino teológico aqui e Paulo descreve esse ensino. A descrição do ensino teológico, ela é muito mais simples, ela é direta, ela não tem interrupção. Mas o ensino teológico, dentro da realidade em que o próprio Deus se inseriu, na situação e na condição dos seres humanos. Esse ensino de Paulo, quando você lê o texto é simples, o texto é curto. É o mesmo ensino que Jesus está explicando aos seus discípulos, mas que tem a realidade humana presente ali. Então observe, o ensino que o Senhor Jesus está levando, ele vai até o versículo 5, assim como o ensino de Paulo, simplesmente explicando esta verdade. Mas, até chegar ao versículo 6, ou quando chega o versículo 6, a realidade humana
que está ali interagindo com a própria presença do Deus soberano aqui na terra, elas se encontram e se entrelaçam. Então vem Pedro dizendo: Senhor, vai lavar o meu pé. Paulo não teve interrupção no relato, porque Paulo já está explicando o ensino consumado, realizado. Jesus está ensinando em meio a esta realidade em que eu e você vivemos. Então tem a interrupção. E então Jesus diz: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E a igreja compreendeu, começou a cantar essa realidade, e então essa realidade foi sendo experimentada pela igreja. Veja, há mais o que desenvolvermos aqui, mas eu queria pensar em alguns primeiros pontos para que a gente tirasse essas lições e então a gente segue à medida que o nosso tempo permitir para compreender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Deixe-me tomar esses próximos minutos tratando sobre essa realidade. O ensino que Jesus dá à sua igreja, ele é um ensino puro. O ensino que Jesus dá ao seu povo é a própria verdade. Este ensino é aquele ensino que nós temos com o apóstolo Paulo ali, que não tem interrupção. A verdade soberana, ela não tem interrupções. Ela não tem confusão. Ela não tem mancha. Ela não tem sombra. E quando Jesus está ensinando, ele está ensinando esta verdade. Sem sombra, sem interrupções, sem atropelos. A verdade que Jesus ensina, ela é perfeita. Mas há aqui um outro ensino que é o ensino aplicado. O ensino que é perfeito, a verdade que é perfeita, aplicada, vivida, ouvida, experimentada em meio à nossa condição de pecadores, a nossa condição humana, a realidade em que nós vivemos, que é uma realidade caída, uma realidade que está debaixo do pecado. O que eu e você estamos vendo aqui em João capítulo 13 é exatamente este encontro do Deus soberano com a realidade falida, caída dos seres humanos. Um ensino perfeito, puro, verdadeiro, encontrando-se com uma realidade humana imperfeita, impura e cheia de mentiras. E é por isso que o ensino que nós vemos em João capítulo 13, ele não tem a fluidez, a velocidade que esse mesmo ensino tem em Filipenses, que já era cantado pela igreja. Não é assim quando nós cantamos verdades da palavra de Deus? Nós estamos cantando os salmos. Aquelas verdades estão ali, puras, verdadeiras, perfeitas. Mas aquilo que estamos cantando muitas vezes não está em plena sintonia com aquilo que está de fato no nosso coração. Muitas vezes o que cantamos, estamos cantando inclusive sem meio que entender, ainda mais quando cantamos os salmos. O que de fato... Como assim? Mas a gente está cantando. O que acontece aqui é que Pedro é exatamente essa expressão da nossa realidade humana, falida, caída, em que uma verdade tão infinita, tão soberana, sendo vista, anunciada, simbolizada ali, aos olhos dele, ainda assim,
ele não consegue entender. Então ele diz assim, não. Diz assim, quem faz esse tipo de coisa são os servos, são os escravos. Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Não, os meus pés não, Senhor. E então Jesus disse, se não deixar eu lavar os pés, não tem parte comigo. Veja, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não compreende agora, mas você vai compreender depois. Você sabe o que é isso? Aquilo que eu faço, você, dentro desta realidade caída e falida, você não entende imediatamente. Depois vai entender. Mas se você não deixar eu lavar seus pés, não tem parte comigo. Então, há uma verdade. O símbolo e a coisa simbolizada estão aqui sendo entrelaçadas na fala de Cristo. Porque Cristo não está falando agora com Pedro que se não lavar o pé ali, não tem parte com ele. Tanto é que depois ele diz, porque vocês já estão limpos. Então não precisa lavar tudo. Vocês já foram lavados, vocês já estão limpos. Então, quem já foi limpo só precisa então lavar os pés. Mas tem que deixar que eu lave os pés. Então observe como a cena que simboliza e as verdades que ela está explicando, expressando, Jesus está usando de forma entremeada, em que às vezes ele está falando do que significa e às vezes ele está falando daquilo que ele está significando, o que ele está usando para significar. Então veja, entenda sempre isso na sua vida, que o que Deus está nos ensinando, o que Deus nos ensina em sua palavra, é a verdade, é puro, é simples. Deus nunca deixa de ensinar. Deus sempre está nos ensinando. Mas o ensino de Deus em sua vida e em minha vida, na vida da sua igreja, ele é um ensino condescendente às nossas limitações. Deus vem e te ensina dentro desta realidade conturbada que eu e você vivemos. Entende isso? Imagine, vamos pensar da seguinte forma. Se eu e você estivéssemos no céu, como que a comunicação nossa com Deus seria? Hoje, agora. Livre. Livre de qualquer empecilho. Não apenas do nosso coração, mas da própria realidade em que nós estamos inseridos. Mas nós não estamos no céu. Nós estamos aqui na terra. E nós ainda estamos neste corpo que é falido e caído. Por isso, a verdade que Deus expressa em sua palavra é a mesma verdade. Eterna, pura, verdadeira. Mas aquele que recebe esta palavra é que não é puro, verdadeiro e perfeito. Logo, Deus usa as próprias limitações que temos para nos ensinar de forma condescendente. Ele tem paciência no ensino que ele traz para a sua igreja. Mas muitas vezes, eu e você somos quem tenta impedir, somos quem atrapalha, somos quem não tem paciência com o próprio ensino. E mais, ainda ficamos insatisfeitos com a forma que Deus resolveu usar para nos ensinar. Então, Deus não deixa de nos ensinar, mas Ele nos ensina de forma condescendente. Ele chega até a nós. É isso que o Senhor Jesus fez.
ele não julga com usurpação ser igual a Deus, e então ele vem até nós. Ele não resolveu nos ensinar nos tirando do mundo. Ele resolveu nos ensinar vindo ao nosso mundo, a essa realidade. A maneira como Deus nos ensina é sempre excelente. Nossa capacidade de entender é que é miserável. A maneira como Deus nos ensina é excelente. Mas a sua maneira de compreender, querido e querida, acredite, nós somos tolos demais. Tolos demais na nossa compreensão. Por isso, muitas vezes, nós acreditamos até que estamos sendo injustiçados, que Deus deveria estar fazendo de outra forma, ou que talvez aquilo que está acontecendo em nossa vida não seja exatamente aquilo que deveria acontecer. Nos esquecemos que o ensino de Deus é perfeito e excelente. A nossa compreensão é que é falida. Mas Ele continua a nos ensinar, com toda a nossa falência, com toda a nossa capacidade de entender. Ele continua a nos ensinar. Ele continua a explicar para nós, sim, não só com palavras, mas com as suas próprias ações, os seus sinais. E então, quando os milagres ainda assim não estão sendo suficientes, muitas vezes ele desenha para que a gente possa compreender. Volte seus olhos novamente, então, ao texto. Há uma preocupação que Jesus tem de tratar sobre a compreensão. Versículo 7, ele diz: o que vos faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Mas no versículo 12, ele volta então para a mesa, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? E então ele volta a explicar, ele como mestre, eles como os discípulos, como eles devem viver e seguir os mesmos passos de Jesus. Veja, eu afirmei aqui que esse é o texto em que nós entramos na segunda parte do Evangelho de João. Então, esse trecho em que Jesus encena essa cerimônia do lava-pés com os seus discípulos, ele funciona no texto como os primeiros versículos do primeiro capítulo funciona para a primeira parte. Os versículos que estão agora aqui no capítulo 13 funcionam da mesma forma para a segunda parte. É um prólogo. A segunda parte, por isso chamam essa segunda parte de livro da paixão, é exatamente o caminho que se inicia no capítulo 13, é exatamente o caminho que nós vamos assistir e acompanhar em toda a narrativa a partir desse texto. Esse prólogo, observe. Versículo 1 do capítulo 1, João diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra grega que João usa aí para dizer, na tradução, o verbo estava com Deus, é exatamente a mesma palavra que João usa agora no capítulo 13 para dizer que ele voltaria para Deus. Então, ele usa apenas o tempo do verbo de forma diferente, mas aquele que estava com Deus agora está voltando para Deus. Então, João tem o propósito aqui de dizer que ele sabe que está prestes a voltar para Deus. Ele tem o propósito de colocar esta cerimônia aqui exatamente como um prólogo para a segunda parte do texto de João. Então, ele foi
aquele que estava com Deus e agora ele tem consciência de que está voltando para estar novamente face a face com Deus. Aquele que esteve eternamente face a face com Deus veio a este mundo e agora está voltando novamente para estar face a face com Deus. Aquele que por toda a eternidade estava com o Pai, esvaziou-se para estar face a face com os homens. Aquele que eternamente estava na presença de Deus, é aquele que agora veio estar face a face conosco. É isso que é exatamente o esvaziamento de Cristo. Observe que muitas vezes algumas pessoas podem compreender como essa kenosis de Jesus, esse esvaziamento de Jesus Cristo, como ele deixando a sua divindade, como se fosse uma subtração. Entende? Mas veja, versículo 3 do capítulo 13, João deixa claro que Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus tem plena consciência de que em momento nenhum deixou a sua soberania, a sua divindade. O Pai entregou todas as coisas em suas mãos e ele estava cumprindo a sua missão. Jesus não subtrai a sua divindade. Jesus adiciona humanidade à sua natureza. Isso é o esvaziamento de Cristo. Eu estou face a face eternamente com Deus, mas agora eu estarei também face a face com os homens. Essa é a humilhação de Cristo. Sendo Deus, está dentro da nossa realidade. Entrar na nossa realidade caída. Viver e sujar os seus pés com a mesma poeira que eu e você sujamos os nossos próprios pés. A maravilha que está aqui, então, da humildade de Cristo e da graça que ele apresenta aqui, é porque se ele tivesse deixado a sua divindade, se ele não fosse Deus ali com os seus discípulos, já seria um ato de profunda humildade em sentar e lavar os pés dos seus discípulos. Mas seria um homem lavando os pés de outros homens. Você entende isso? Mas o que eu e você temos aqui na narrativa de João é que eu e você estamos vendo o próprio Deus lavando os pés dos homens. O próprio Deus humilhando-se e cumprindo uma missão de lavar aqueles que ele redimiu, para que eles possam, até o fim, serem alvos do amor dele. Nós temos então, não um homem lavando o pé de outros homens, os pés de outros homens, mas nós temos o Deus eterno, soberano, lavando os pés de homens pecadores. Há um elemento a mais aqui. Não são homens santos, não são homens puros, são homens impuros e pecadores que ele está lavando os pés. É nessa condição que o Senhor Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aqui eu quero pensar numa segunda aplicação. Esse lavar pés de Jesus, o que ele simboliza aqui, esse ato profético que Jesus está realizando aqui, não é um símbolo de salvação. Você percebe no diálogo que ele tem com Pedro, que ele diz: vocês já estão limpos. O que eu estou fazendo aqui não precisa
lavar tudo, porque vocês já foram limpos. Mesmo que nem todos. Vocês só precisam que então eu lave os pés. Essa cerimônia não aponta para a salvação que nós temos em Cristo, mas ela aponta para o processo de santificação que temos por Cristo. O que Jesus está dizendo é que Deus é que nos santifica. Deus é que limpa a poeira dos nossos pés nesse mundo sujo e podre. Deus é que está ainda em Cristo nos lavando. Esta obra que Paulo relata de forma completa, em que ele sai, desce a esse mundo, mas é exaltado de volta à destra do Pai. Esta obra completa continua a ser realizada, porque este momento em que ele está aqui na terra realizando o nosso lava-pés está acontecendo para nós, mesmo que o Senhor já esteja glorificado, porque ele foi e enviou o seu próprio Espírito para continuar a santificar a sua igreja. E é Cristo Jesus, pelo seu Espírito, quem lava os nossos pés, quem santifica a sua igreja. Cristo, pelo seu Espírito, se humilha. Ainda vive a sua humilhação, porque intercede diante do Pai constantemente, todos os dias, por mim e por você. Ele continua a lavar os nossos pés, mas observe, não é sobre salvação, não é sobre redenção que estamos falando, é sobre processo de santificação. Quando eu e você pensamos sobre santificação, irmãos, a minha postura, a postura do meu coração, a postura do seu coração, ainda tem esses mesmos resquícios de ignorância, de incapacidade de compreensão. Nós ainda dizemos a Jesus: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. E então Jesus diz: se não deixar eu lavar, não tem parte comigo. Você sabe o que isso significa? É que eu e você não podemos, não temos capacidade sequer de nos purificar dos tropeços, dos pecados que nós cometemos, mesmo depois de termos sido salvos por Cristo Jesus, lavados pelo seu sangue, com uma obra que já é consumada. O que Jesus está dizendo é: se você não deixar que eu te santifique, você não vai ter parte comigo. Porque essa mesma santificação é a santificação que a palavra de Deus diz: sem ela nós não veremos a Deus. Eu e você não temos condição, querido, sequer de limpar a poeira dos nossos pés. É Cristo quem nos santifica. Por isso, observe bem e tenha clareza quanto a isso. Se você é como eu, houve já pecados em sua vida, mesmo depois de crente. Há pecados que você ainda vai cometer. Mas o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos deixar Jesus lavar os nossos pés. Entenda, ele já nos limpou de uma vez por todas e nos colocou diante de Deus Pai. Mas o processo que se segue aqui é um processo que constantemente nós precisamos deixar que ele nos limpe. Continue a nos limpar. Continue a nos sarar. Continue a nos curar. Porque eu e você não conseguimos purificar dos nossos pecados. Nós confessamos a Deus, deixamos o pecado, e é Ele quem é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe onde mora a nossa crise muitas vezes? Não é na nossa condição humana. Não é no fato que ainda permanecemos pecadores. A nossa crise é mais de fé. Por vezes, o Senhor Jesus se achega para nos dar do seu ensino, condescendente nessa natureza caída que temos. Ele continua a querer nos santificar, a nos lavar os pés, mas nós começamos a espernear. A nossa crise maior é de fé. Nós não queremos deixá-lo lavar. Nós queremos nos purificar por nossa própria força e justiça, quando nós não temos nenhuma. E por isso precisamos deixar que Ele nos lave. Mas em último lugar, entenda, irmão, há uma verdade que está expressa aqui, que é a compreensão. Eu e você somos santificados em Cristo à medida que compreendemos mais aquilo que Ele fez, não o que eu e você temos que fazer. O que eu e você precisamos compreender cada vez mais é o que Cristo fez e faz por você, não o que você tem que fazer para Ele. Porque essa segunda parte, Ele mesmo é quem nos conduz. Mas Ele não tem como nos conduzir sem que eu e você compreendamos a sua obra. Por isso, à medida que eu e você compreendemos, mais somos guiados e conduzidos por Cristo. À medida que compreendemos a sua palavra, mais compreendemos qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, capítulo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a compreensão da obra de Deus em Cristo Jesus que faz com que a mente seja transformada. E então a gente vai compreendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor Jesus ainda nos ensina de uma postura nossa, uns para com os outros aqui. Mas eu quero deixar essa para a próxima parte. Compreenda o que Cristo fez e faz por você. Nisso está a nossa santificação. Não no que nós devemos fazer, mas no que Ele já fez. É profundo, é maior do que os nossos pecados. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Amado Senhor, ajuda-nos, Pai, a compreender. Abre os nossos olhos. Ensina-nos. Instrui-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Precisamos do Senhor. Ó Deus, ser misericordioso com a nossa própria limitação e incapacidade. E ensina-nos. Ensina-nos, Pai, sobre o Senhor, sobre a Tua identidade, sobre a Tua obra, sobre essa obra que foi e está sendo realizada em nós, de forma soberana.
graciosa, única, uma obra que o Senhor mesmo iniciou e que há de completar até o dia da tua volta. Clamo assim, Senhor, por cada um dos meus irmãos aqui, por minha vida, pela vida da tua igreja, para a glória do Senhor e somente tua. Em nome de Jesus. Amém, Pai.